Os diagramas de fases envolvem sempre transformações de fases. É o que vamos ver no módulo 10. Acabamos de ver no módulo anterior que todas as transformações de fases nos diagramas de fases ocorrem por um processo de difusão. Mas está na hora de descrever agora em particular o que acontece nas transformações de fase, a este módulo. As transformações de fase fazem intervir sempre dois fenómenos: germinação, numa primeira fase, e depois crescimento. E essas duas envolvem difusão. Germinação ocorre inicialmente, a primeira coisa a acontecer. Tenho aqui um exemplo retratado nesta figura. É a partir do estado líquido, estamos a falar de uma liga, foi fundida, estamos no estado líquido e no arrefecimento o que é que acontece? A partir de um determinado momento começam a aparecer uns germes, uns núcleos, devido a uma alteração da composição da fase mãe, que neste caso é o líquido. Portanto, aparecem núcleos ou germes, é a mesma coisa, no líquido, numa primeira fase. Isso é a germinação, pode haver mais ou menos germes, mais ou menos núcleos, depende das condições de arrefecimento. Numa segunda fase, esses germes e esses núcleos vão crescendo, que é esta fase aqui. Vão crescendo, crescendo, até preencher todo o material. Os germes podem nascer de modo homogéneo, no meio do líquido, ou de modo heterogéneo, juntando-se a defeitos que o líquido possa ter, que a liga possa ter. E tem, em geral. É impossível ter uma liga completamente limpa. Há sempre pequenas partículas, pequenas inclusões, que consistem em óxidos, silicatos ou outras coisas, uma espécie de cerâmicos que estão no meio da liga e que permitem até que favorecem a germinação, na verdade. A germinação e o crescimento não variam da mesma maneira em função da temperatura ou em função da velocidade de arrefecimento, que é justamente aquilo que está indicado neste gráfico. Temos aqui a taxa de germinação e a taxa de crescimento e como elas variam em função da temperatura. Aqui é a taxa, aqui é a temperatura. E temos várias curvas. Temos a curva para a germinação. O que é que diz esta curva? Diz que quanto mais baixa for a temperatura, por outras palavras, quanto maior for a velocidade de arrefecimento, maior é a taxa de germinação. Há mais germes que aparecem na liga. O crescimento é ao contrário, é esta linha aqui. Quanto maior for a temperatura, quanto mais lento for a velocidade de arrefecimento, maior é o crescimento. Nós sabemos que as transformações é germinação mais crescimento, portanto temos que juntar os dois. Juntando os dois tem esta linha aqui. Portanto aparece aqui um máximo, há uma temperatura intermédia em que justamente favorece a transformação. Isto é importante no momento em que estudarmos os diagramas TTT, que são diagramas que contêm a informação de um diagrama de fases, que tem temperatura, que tem transformação, mas que para além disso tem um terceiro T, que é o tempo. Okay? Mas falaremos disso mais tarde. O facto de a baixas temperaturas ou a altas velocidades de arrefecimento levar a uma estrutura com muitos germes faz com que, no final, essa estrutura vai ter pequenos grãos, porque o crescimento não foi elevado. Por outro lado, se a velocidade for muito lenta, a temperatura muito alta, então vocês têm uma estrutura que não tem muitos germes, mas cresceu muito, tem uma estrutura grosseira. E isso dá para ver muito claramente em estruturas que foram vazadas de fundição, que é aquilo que está representado aqui esquematicamente. Isto é a parede da lingoteira, vocês vazaram o metal para um lingote, para um recipiente que está a receber o metal. Junto às paredes, obviamente que a velocidade de arrefecimento é maior, a transferência de calor é maior e então há muitos germes. E a estrutura, estão a ver isto, os cristais estão muito mais finos. Agora, no meio da liga, afastado da parede, a velocidade de arrefecimento é mais lenta. Há menos germes, mas cresceram mais. Dá uma estrutura grosseira. E isto vai ter muitas implicações nas porosidades mecânicas. As porosidades mecânicas não é só função do tipo de fases que têm. É também função do tamanho grão. Um tamanho grão fino vai ter umas porosidades mecânicas, o tamanho grosseiro vai ter outras. Portanto, isto vai ter muitas repercussões mais tarde. Ok?
As transformações de fase, germinação, crescimento, difusão, intervêm apenas em condições de equilíbrio. Aliás, os diagramas de fase também são denominados diagramas de equilíbrio, porque só ocorrem justamente em condições de equilíbrio para velocidades de arrefecimento, idealmente, infinitamente lentas, para justamente haver tempo da difusão se dar e de haver germinação numa primeira fase e depois crescimento. É que o movimento dos átomos no estado sólido demora uma eternidade. Tem que dar tempo ao movimento dos átomos. Portanto, os diagramas de fase só são válidos para velocidades de arrefecimento muito lentas. Mas na prática, quando vocês fazem um tratamento a uma liga, um tratamento térmico a uma liga para obter determinadas propriedades mecânicas, por exemplo, uma têmpera, um aço, de certeza que vocês já viram isso na vossa vida em programas de TV ou até ao vivo. Vocês aquecem o aço até alta temperatura, ele fica com a cor vermelha, não é? Viva, e a seguir o que é que faz? O ferreiro coloca em água. É um arrefecimento extremamente rápido. Acham que isso é condições de equilíbrio? Claro que não é. Mas isso permite obter muito mais dureza, muito mais resistência. Portanto, na verdade, os diagramas de equilíbrio são muito úteis, são um estado de referência para compreender numa primeira fase o que é que acontece às transformações de fase em condições de equilíbrio para velocidades de arrefecimento muito lento, mas na prática eu vou utilizar a velocidade de arrefecimento mais rápido, portanto vou-me afastar de algum modo do diagrama de equilíbrio e às vezes até deixo de poder usar o diagrama de equilíbrio para prever que fases é que eu vou ter. Tenho que usar outra ferramenta que tem em conta o parâmetro tempo. Os diagramas de fases nem têm tempo. Admitem, assumem que o tempo é infinito, que a velocidade de arrefecimento é infinita. E é isto. Para as transformações de fase, estamos quase prontos a entrar nos diagramas de fase, mas ainda temos que ver as regras de interpretação e os limites de solubilidade.